Eu quero focar aqui nesse momento, ó, tem aqui cadastros. Eu vi, inclusive, que tem uma abinha nova, fornecedores, já rolou uma atualização aqui desde a última vez que eu vi. Ó, a gente tem aqui produtos, receitas e insumos. 3 abas onde a gente vai ter acesso às receitas de fato cadastradas, tá? Então, quando a gente entra em insumo, em teoria, o insumo é a primeira coisa que eu tenho que registrar. O insumo é absolutamente ingredientes, insumos. Fui no mercado, fiz uma compra, tenho minha notinha, cheguei em casa, abri a Dora. Vou cadastrar insumos. Do amendoim torrado ao chocolate, qualquer ingrediente que eu possa vir a usar no brownie. Às vezes eu comprei aquele ingrediente, mas não existe um brownie ainda com aquilo. Tá aqui, banana prata. Eu cadastrei a banana prata. Vez ou outra eu crio uma torta de banana, já está cadastrada. Então, insumos, sem nenhum mistério, a quantidade de insumos que eu já tenho cadastrado aqui. E aí, de insumos, vale também o quê? Embalagens. Eu tenho aqui embalagem, lata, forminha 4 pétalas, absolutamente tudo. Quem passou pela precificação do curso Expert in Brownie, a Dora é muito parecida com a nossa metodologia de precificação. É só por isso que eu estou dentro da Dora de verdade, porque casa com o que a gente ensina para vocês. Então, aqui não tem nenhum mistério, esse cadastro de insumo base ou insumo processado. O insumo processado é um recheio. Vou chegar lá depois. Então, insumo base. Coloquei o nome do insumo, vou colocar aqui farinha de trigo. Ele é um ingrediente, não é uma decoração nem uma embalagem. Então, aqui eu já vou marcar isso aqui também. A farinha de trigo, eu compro ela por grama. Tudo que eu puder cadastrar como grama é melhor, tá bom? Para o nosso fluxo aqui. Então, eu compro o pacote. Então, olha só para ter clareza, não é porque eu compro um pacote que eu vou colocar aqui unidade. Então, como a minha receita é em gramas, aqui a unidade de controle na minha receita vai ser gramas. Mas eu compro um pacote. Eu pago, sei lá, R$5 no pacote. Quantas gramas vem no pacote? 1.000 gramas. 1 quilo. Fechou. Simples o cadastro. Vocês fazem isso lá na planilha de precificação, sim ou não, gente? Para cadastrar o insumo lá. Espera aí que eu vou tirar essa tela aqui do fixado para eu poder ver vocês. Pronto. Sim ou não? Vocês fazem esse processo lá, não faz? Pois é, nenhum mistério. Vai fazer o negócio sozinho aqui, custo por grama, ele já calculou. Se eu quiser que ele controle o estoque, eu já vou colocar aqui quantos pacotes eu tenho no estoque. Cara, eu tenho 5 pacotes. Pronto, na medida que eu for usando, que eu for vendendo, registrando uma venda, ele vai deduzindo os ingredientes aqui do meu estoque. Depois ele me dá uma lista de compras, se eu quiser. Fácil, com tudo que está faltando. Posso marcar que é perecível, posso marcar, cara, eu não quero fazer controle desse produto por algum motivo, vou marcar. Criei o insumo. Está pronto. Primeira parte. Insumo está pronto, vou cadastrando tudo. Depois eu vou para a receita. A parte de produtos, eu consigo, dentro de produto, cadastrar uma receita. Certo, né, galera? Acho que teve essa atualização. Só que eu prefiro fazer o caminho por aqui, pelas receitas. Então, eu estou sempre trabalhando com a aba de insumos e com a aba de receitas. O que tem na aba de receitas? Receita. A receita, ela pode virar um produto. Por quê? Se eu tenho a receita do brownie tradicional, ele não é um produto? Eu vendo ele. Entenda por produto aquilo que eu vendo, tá? Então, a receita de um brownie tradicional, ela é um produto que eu vendo. Então, eu vou vincular a receita ao produto que vai ser vendido. Só que, vamos achar aqui, ó. Massa de brownie de 9 unidades. Ela não é um produto que eu vendo. Ela é apenas uma receita. Ok? Então, aqui em receita, eu faço esse cadastro. Eu vou entrar aqui, por exemplo, eu vou cadastrar a receita. Até deixei aqui para fazer junto. Eu vou cadastrar o brownie de cocada de maracujá. Por onde que eu começo? Pelos insumos. Lá eu já cadastrei o maracujá, o coco, todos os ingredientes, tá bom? Agora eu vou cadastrar a receita. Eu vou começar por onde? Pelo recheio. Tudo que aquela receita tem de preparo, que eu preciso ir para a cozinha e preparar. A cocada, uma ganache para finalizar, sabe-se lá Deus o quê? Aquele preparo, que não é o produto final, é uma receita. Então eu vou colocar aqui, cocada de maracujá. Vamos considerar aqui que eu levo para fazer uma cocada. Cara, 15 minutos a cocada é muito rapidinha. Nem vou botar 15, 10 minutos. Lembrando que tem uma tela onde eu já coloquei a minha meta financeira.
quantas horas eu trabalho por dia, quantos dias por semana eu trabalho. Exatamente como na nossa precificação. Por isso que ele já calcula a minha mão de obra e o meu custo de infraestrutura de acordo com o tempo que eu coloco aqui. Então, ser muito fiel ao tempo aqui é importante, tá? Aqui, se eu quiser descrever o passo a passo da receita, eu posso, não quero colocar nada. Eu vou adicionar os ingredientes da cocada. Vamos lá comigo. A polpa de maracujá. Eu já cadastrei a polpa de maracujá. Posso mostrar depois se tiver dificuldade, mas já está aqui a polpa. Então, comprei uma quantidade de maracujá, que eu paguei X reais. Cortei o maracujá, porque eu quero jogar aquela casca fora. Bati, coei. Aquilo que eu uso, que é a polpa, me custou aqueles X reais. Foi isso que eu cadastrei. Aquele preço, aquela quantidade em gramas de polpa que me rendeu. Então, polpa de maracujá. Quantas gramas eu uso na polpa? Aqui, 130 gramas. Açúcar. 120 gramas de açúcar. 120 gramas de açúcar. E 200 gramas de coco ralado. No meu coco, eu cadastrei o coco em flocos, que eu compro no Empório, que é o que eu uso para cocada, e tem coco de pacotinho também. Aqui é coco em flocos. Eu uso 200 gramas de coco em flocos. Esses são os ingredientes da cocada. Pronto, é um recheio. Só que ele não é um novo produto, porque ele não é um produto que eu vendo. Lembra que eu falei agora? Mas ele é um insumo processado. Eu fiz, é um recheio, ele é um insumo processado. Então, vou criar um novo insumo. Ele já me puxa o nome, que eu coloquei lá em cima. Qual que é a unidade de medida? Gramas. A cocada tem um rendimento de X gramas. Ok. Ele é um ingrediente, decoração e embalagem. Ele é um ingrediente, ele é processado, como eu já coloquei. Quantidade produzida. Aqui, eu poderia colocar quantas gramas do rendimento da cocada. Mas, como eu estou pensando nesse momento? Como eu não tenho, é porque eu não tenho a quantidade de gramas, tá, gente? Por isso que eu não vou colocar. Mas existe uma outra forma. Eu uso essa receita inteira de cocada, essa uma receita, para fazer os meus 12 brownies. Então, eu posso vir aqui e colocar uma. Por quê? Só que se eu colocar uma, eu só vou poder usar essa receita inteira para um produto. Então, imagina que eu coloco o rendimento, eu vou fazer uma torta que eu não uso ela inteira. Aí é interessante, porque na torta rendeu 500 gramas aqui, mas na torta eu vou usar só 200. Ele vai calcular só 200 gramas. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que eu não tenho esse rendimento. Então, aqui não vai alterar nada para mim que eu coloque um, porque eu vou usar para fazer uma receita inteira. Então, não vai sobrar nada, eu vou usar ela inteira, tá? Criar insumo. Esse insumo foi criado, é um insumo processado. E aqui ele já me dá a análise de custo dele. Custo em ingredientes, valor da mão de obra, custos fixos, tudo direitinho. Simples, gente, sem dificuldade. Só um parênteses aqui, Pedro, é exatamente aqui, ó, o insumo está criado. Quando eu clico em criar receita, ele me cria a receita lá também. Então, eu paguei aquela receita, entendeu? Mas, em teoria, o insumo está criado, ele não me atrapalhou em nada lá. Inclusive, eu nem vou clicar em criar receita, tá? Vou cancelar por aqui para a gente ver. Então, vamos checar aqui, quando a gente entra em receita, quando eu coloco cocada. Não, ele não vai estar na receita, mas ele vai estar no insumo. Cocada de maracujá. Inclusive, já estava... Opa, peraí. Não dá para saber qual que eu criei agora, certamente deve ter sido essa. Aí, ó, o que eu fiz lá da receita pode ter dado errado. É que eu fiz eu fiz um negócio aqui hoje antes da aula, que eu estava pagando a receita e certamente eu estava bagunçando o negócio. Então, enfim, a receita vai estar aqui. Se eu buscar por cocada, ela vai aparecer aqui em receita, porque eu cadastrei ela, e no insumo também. Aí eu vou no produto, ou posso continuar em receita. Agora eu vou criar o produto que eu vou vender, que é o brownie de cocada. Eu já criei a cocada, ok? Então, nova receita. Deixa eu só fazer uma correção aqui, só para não dar bagunça na hora de eu criar a receita. Eu vou criar uma nova receita. Agora eu vou criar o brownie. Eu uso essa nomenclatura aqui para minha organização. Então, eu coloco a palavra brownie. Depois eu ponho o sabor na frente. Tempo de produção. A minha cocada já está com o tempo de produção cadastrado no insumo, certo? Quando eu cadastrei o insumo processado cocada de maracujá, eu coloquei o tempo lá. Então, qual tempo que eu vou colocar aqui? Só o de preparo do brownie e de finalização de tudo. Porque senão eu vou duplicar o tempo, tá? Então, aqui no meu tempo, eu vou colocar 30 minutos.
Ingredientes para fazer o brownie de cocada de maracujá. Eu vou colocar aqui a cocada de maracujá. Ele me puxou o insumo processado, porque ele é um ingrediente. Ou seja, eu não tenho que descrever a receita da cocada de maracujá, ela já está pronta. Então, eu vou acrescentar receita de cocada de maracujá. Lembra que eu cadastrei como unidade? Uma receita, eu vou usar uma receita inteira. Então, eu vou colocar uma aqui. Ele já me puxou a minha receita de cocada, tá? E agora eu vou continuar adicionando. O que mais que eu uso no brownie para fazer o brownie de cocada? Eu uso uma massa de 9 para fazer um brownie de cocada. O que eu cadastrei lá no insumo processado? Massa de 12, 24, 3, 6 e 9. Então, eu também vou acrescentar uma massa de 9 aqui. Olha a facilidade. Ou seja, eu estou criando o brownie de cocada de maracujá, acrescentando 2 preparos que já estavam cadastrados. Então, a massa de 9, a cocada de maracujá. É só isso. Mas, eu não posso esquecer de colocar aqui a embalagem. Embalagem de brownie, 12 unidades. Uma massa de 9. Estão me acompanhando? Simples. Ele é um novo produto, ele não é um insumo. É um produto que eu vou vender. Então, ele é um novo produto, já puxou o nome. Categoria, eu criei essas categorias aqui para deixar tudo organizado. Ele é um brownie 7x7. Preço de venda, R$14 aqui para mim. Quantidade produzida, 12. Essa receita vai me render 12 unidades. Ele já me traz aqui as análises todas. Custo, análise de lucro, o lucro por unidade, tudo detalhado. Quanto me custou ingredientes, quanto me custou de mão de obra, de custos fixos. A unidade saiu a R$4,81, então, vendendo a R$14, eu estou com margem de lucro de 65%. R$9,19 de lucro por unidade. Completo. Criei o produto. Produtos. Cocada de maracujá está aqui. Eu posso acrescentar uma foto aqui se eu quiser. Mudar o preço de venda se eu quiser, alterar a categoria, e aqui tem todas as análises nessa tela de novo, na parte de produtos. Os campos de busca para facilitar. Então, aqui, basicamente, está faltando cadastrar muitos sabores ainda, né? Mas, ó, como fica com a foto? Você tem aqui, literalmente, um controle de todas as receitas, por exemplo. Jéssica, o acesso ao meu curso acabou, eu não baixei o bendito do e-book. Todo dia aparece um assim para mim, né, Jô, né? Tá aqui, cara, sendo treinadora, você tem aqui, tem um lugar, onde que é que eu vou ver? Receitas, tem como até imprimir, se eu não estou enganada. Imprimir. Receita todinha, no molde de preparo, eu que não coloquei nada, mas eu posso colocar aqui. Tudo na palma da mão, galera. Tudo na palma da mão. E aqui, então eu queria trazer essa clareza para a galera que está com a Dora, tá? Aqui no insumo, então, eu cadastrei massa de brownie. Então, eu cadastrei 12, 24, 3, 6 e 9. Então, na hora de cadastrar o produto, eu só acrescento a massa que eu quero lá. E aqui na massa, eu não coloquei embalagem. Por quê? Porque às vezes eu uso a massa para uma torta, não cabe embalagem. Por isso que vocês me viram colocando... Eu quero entrar aqui para mostrar. Por isso que vocês me viram colocando a embalagem na hora que eu criei o produto. Que às vezes é uma torta e a embalagem vai ser uma. Então, aqui na massa de 3, por exemplo, olha os ingredientes. Os 2 chocolates, farinha, manteiga, ovos, açúcar. Tudo certinho. Sem me preocupar com nada. Sem acrescentar mais nada. Tá? Inclusive, é importante observar isso daqui, ó. Tempo de produção. Eu já cadastrei tempo de produção aqui também. Então, eu tenho tempo de produção cadastrado na minha massa e eu tenho no insumo processado. Então, quando eu criar o produto, eu tenho que me atentar que ele basicamente não vai ter tempo de produção ali, senão vai ficar somando mais custos. Então, entenda um padrão. Ou eu não vou colocar tempo de produção em nada, só na hora que eu estiver criando o produto, e aí eu coloco o tempo total, ou eu vou colocar separadinho os preparos. Se tiver como padrão, você nunca vai se confundir nisso.